Diálogo com os anjos. Todos os homens são dois homens. Um está acordado na escuridão e o outro está dormindo na luz. Khalil Gibran. Essa presença que nos ensina a abrir os olhos, a discernir o um no múltiplo, presença que, na altura em que nos sentimos velhos, gastos e cansados, nos lembra da capacidade de dar e de gerar o novo, é ela que nos convida a segurar as duas extremidades da escada, a não opor a matéria à luz, na medida em que a matéria é a forma mais densa da luz, e nos lembra que a matéria ama a luz, como a luz ama a matéria. Mesmo que essa integração do espiritual e do material nas nossas vidas nos faça parecer de vez em quando um pouco cambaleantes e coxos. A presença do anjo nos vem despertar e erguer, nos momentos em que somos tentados a ficar dormindo para sempre e que há um alimento que nos é dado, um alimento exterior e um alimento interior, para que continuemos o nosso caminho. O anjo, por vezes, nos põe à prova, é a experiência do mal e do sofrimento nas nossas vidas, quando vamos até o fim, fazendo-nos compreender que, através dessas provações, somos chamados a descobrir o nosso verdadeiro ser. A Bíblia, a Biblioteca Hebraica, nos tempos antigos, nos fala dessas manifestações do anjo, assim como as bibliotecas de outras tradições. É importante sabermos que esses mesmos anjos nos falam também nos dias de hoje. Um dos mais belos testemunhos da presença do anjo é o livro Diálogo com os Anjos. Tive a sorte de conhecer o autor, Gita Malas, e posso testemunhar que o anjo para ela não era simplesmente uma imagem, mas uma presença que a acompanhou durante todos os dias da sua vida. Os diálogos desse livro se passam em um dos momentos mais sombrios da história da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Os 4 amigos que tinham se reunido nessa escuta dos anjos estavam sofrendo todo tipo de ameaças. A maior parte dos encontros anotados aconteceu pouco tempo antes de serem presos, pois 3 das pessoas do grupo eram judias, Joseph, Hannah e Lili. A quarta, Gita, era cristã, e por isso pôde escapar do massacre e nos transmitir aquilo que os 4 tinham recebido. Estando em 1943, mais precisamente 25 de junho de 1943, os 4 amigos tinham o costume de se juntar para falar sobre questões que para eles eram essenciais. E eis que, em dado momento, Hannah muda um pouco o tom de voz e diz: "Atenção, já não sou eu quem vou falar." Realmente, é como se uma inteligência ou uma presença falasse por seu intermédio. Poderíamos nos colocar a questão, uma questão que muitas vezes foi posta por Gita Malas: se Hannah não seria simplesmente um médium? Hoje em dia conhecemos muitos médiums, assim como os livros que dão testemunho das mensagens que são recebidas. É interessante ver que, para Gita, Hannah não era um médium. Ela diz: Hannah nunca esteve em transe, nem em um estado particular, nem mesmo de olhos fechados durante os encontros. Muito pelo contrário, a sua consciência ficava de tal modo desperta que ela se apercebia simultaneamente dos fatos da vida visível e da vida invisível. Da mesma maneira como nós podemos simultaneamente ouvir os barulhos do que se passa na sala ao lado e estar atentos ao sopro que nos inspira e nos expira. Gita insistirá muito sobre o caráter natural dos encontros com o anjo. Ela dirá que essa voz interior é a voz do nosso próprio self. É o self no coração do eu, do ego, é o nosso duplo de luz. Alguns falam sobre inteligência superior. Gita falará sobretudo da presença do anjo como sendo a presença do mestre interior. Não se tratava, portanto, de uma procura de comunicação com os mortos ou com a busca de um estado de consciência alterado. Na verdade, o anjo terá por vezes palavra bastante dura sobre o espiritismo. Ele dirá: não são os mortos que devem ser invocados, mas a vida eterna. Aquilo que invocam, recebem. Deixai os mortos com os mortos.
Esse é um aspecto importante. Recebemos o que invocamos. Nós nos tornamos aquilo que amamos, aquilo que olhamos. É como um espelho. Se nos voltamos à luz, nos tornaremos luz. Se nos voltamos para o caos, nos tornaremos caos. Uma das mensagens do anjo é a de nos lembrar que, qualquer que seja a situação em que nos encontramos, qualquer que seja a sombra que atravessamos, devemos dirigir a nossa inteligência e o nosso coração para a luz, pois o exercício da nossa liberdade é a capacidade de nos erguer. Invoquemos a alegria e o seu reino virá. Essas palavras são ditas em um dos momentos mais tristes e dramáticos da nossa história. São momentos em que o anjo, por vezes, pode vir ao nosso encontro. Em vez de nos afundarmos na tristeza, no estado de vítima, ele nos recorda a força e a nobreza que há em nós. Podemos deixar de ser objeto das circunstâncias, objeto dos sintomas quando adoecemos, ou podemos nos tornar sujeito das circunstâncias. Trata-se de não nos identificar aos sintomas. Eu estou triste, estou sofrendo, mas eu não sou o sofrimento, eu não sou a tristeza. Nessa altura devemos invocar a alegria e a presença do Eu Sou, que se encontra em nós. O Eu Sou, que é maior do que nós. Por que o mal? Por que a guerra? Por que todas essas invejas, essas violências? O anjo nos diz: o mal é o bem em formação, o bem que ainda não está formado. Tu acolhes em ti o mal e o transformas no que é bom, porque o mal não existe, só existe a força que ainda não foi transformada. A tarefa do mal é a de pôr à prova. O livro de Jó nos diz que a função do mal é a de nos provar, mas também de nos fortalecer, de certo modo. O mal é aquilo que ainda não foi transformado, e essa é uma informação muito importante para nós. Quando temos qualquer doença, a questão é o que fazer com ela. O que fazer do nosso câncer, do nosso divórcio? O que fazer dessa situação difícil pela qual devemos passar na nossa existência? Nesses casos, o anjo nos lembra que essas provações da nossa existência são ocasiões de transformação, ocasiões para sermos nós mesmos, ou melhor, para nos descobrir a nós mesmos, para descobrir não apenas o nosso limite, mas também a força que está no coração desse limite, a paciência que está no coração de nossas impaciências, a paz que está no coração de nossas perturbações. O mal é o bem que ainda não adveio, que ainda não nasceu. Esse é um dos aspectos essenciais dessa mensagem do anjo. Recordar-nos que estamos incessantemente nos transformando. Estamos sem cessar num processo de fazer nascer, através da nossa liberdade e dos nossos atos conscientes, o novo, o bem que está para chegar, a luz que está para nascer. O anjo dirá ainda: porque o mal não existe, só existe a tarefa que ainda não foi reconhecida. Ou seja, fazer da provação que nos acontece uma ocasião para o crescimento e a transformação. Essas palavras talvez possam nos chocar, porque também nos é dito que o mal é o berço da alegria eterna. Como reconhecer o ódio e a raiva que existem no meu coração? É o próprio fato de reconhecer que vai permitir a transformação. É o próprio fato de reconhecer que vai permitir a transformação. Tudo que não for aceito não pode ser transformado. Trata-se de aceitar as sombras que estão em nós, porque é com elas que a luz se fará. É com essa matéria espessa e pesada que iremos encontrar na luz que a habita no seu segredo. É com essa matéria espessa e pesada que iremos entrar na luz que habita no seu segredo. O anjo nos convida para o trabalho da alquimia, transformar o chumbo em ouro. Mas antes de fazê-lo, é necessário aceitar o chumbo. O chumbo, em alguns momentos da nossa existência, é muito pesado. No entanto, o ouro que está no próprio coração do chumbo. No entanto, o ouro está no próprio coração do chumbo. A pedra filosofal é esse amor, é essa consciência que podem transformar todas as coisas. Contudo, o amor e a consciência que podem introduzir em nossas provações
nos dão a liberdade de nos abrir a ela ou de nos fechar a ela, de recusar a tarefa que nos é confiada, de recusar o anjo. Malak, anjo em hebraico, mas também trabalho, tarefa. A presença do anjo em nós é aquilo que transforma cada uma das nossas provações em uma tarefa a cumprir. Por vezes a tarefa não é fácil, mas aquilo que nos é dito sem cessar é que o objetivo é a luz. As provações pelas quais passamos não existem para nos destruir, mas para construir em nós o ser de luz, o nosso ser verdadeiro, a própria presença do Eu Sou em nós. Poderíamos recordar algumas outras palavras a respeito. Eis a nossa guerra. Não lutes contra a doença, mas fortifica o que é são. Não é a mesma coisa. Também te digo mais uma vez, propaga a saúde. Por isso digo-te, propaga a saúde. Transmite apenas saúde. É essa a nossa guerra. Não lutes contra a doença, fortalece o que está são. São coisas bem diferentes. O anjo pede que estejamos à escuta daquilo que é são em cada uma das pessoas. São palavras especialmente importantes para os médicos e terapeutas. Não se trata de estar apenas atento à doença ou aos sintomas, mas de cuidar daquilo que é são no ser humano, pois é a partir do que é são que a cura poderá emergir. Essas palavras do anjo se assemelham à inspiração dada e transmitida pelos terapeutas de Alexandria. Quando dizemos o terapeuta cuida do ser, isso quer dizer que ele cuida daquilo que não está doente no ser humano, porque é a partir disso que a cura pode acontecer. É importante quando olhamos para nossas próprias doenças ou para o nosso sofrimento, não nos determos naquilo que nos destrói, mas olharmos para o que há de luz em nós. É precisamente o contrário da culpa e da autopiedade. É a partir daquilo que é são, daquilo que é feliz em nós, que a transformação pode acontecer. Não lutes contra a doença, mas fortalece o são. A presença daquilo que é saudável em nós é fonte da nossa transformação. Portanto, não devemos nos lamentar sobre os nossos limites. Um dia, quando Gita se lamentava por causa do seu pequeno eu, dos seus limites, do seu ego que ela tinha tendência a considerar com desprezo, o anjo lhe disse: O teu maior tesouro é esse pequeno eu. Que milagre que é a pessoa! Desde tempos infinitos que ela se forma, e tu, criança tola, a detestas. Não devemos desprezar o nosso pequeno eu, essa forma na qual nos encontramos, essa sarça cheia de espinhos. É o lugar onde eu sou vai se revelar. É nesse corpo frágil e transitório que a presença do infinito pode ser saboreada e conhecida. É como se houvesse um rio no interior do cântaro, e o espaço que está no interior dele é o mesmo que preenche todo o universo. No entanto, para compreender isso, não é preciso quebrar o cântaro. Trata-se apenas de abri-lo. É por essa razão que o anjo precisará várias vezes que o sofrimento nem sempre é necessário. É por essa razão que o anjo precisará, ou seja, dirá várias vezes que o sofrimento nem sempre é necessário. O que é necessário é a consciência desse espaço que nos habita. Nem sempre serão o sofrimento ou as provações que poderão abrir o cântaro. Na verdade, eles podem fazer com que o cântaro corra o risco de se partir, e o importante é que ele se abra, sermos conscientes no nosso coração do nosso ser infinito, do infinito que o habita. Sermos conscientes no nosso ser de matéria, da luz que habita essa matéria. O anjo nos fala sobre a importância dessa união entre a matéria e a luz. Se pudessem compreender a atração de amor do peso pela luz, se pudessem pressentir a atração de amor da luz pelo peso, nessa altura poderiam saborear a embriaguez. O ser humano é o encontro de dois, matéria e luz. E esse encontro é simbolizado pela estrela de Davi.
Às vezes somos estrelas danificadas, pois dizemos que é a luz que faz tudo e nos esquecemos da importância do eu. A graça é como um peso que esmaga a nossa humanidade. Outras vezes pensamos que é pelas nossas próprias forças que vamos chegar à luz. Nesse caso, a graça é como se fosse um pequeno apêndice. O que é necessário é encontrar a estrela, a ligação entre as duas partes. O mesmo se passa com o símbolo da cruz. Na origem, a cruz é a união da vertical e da horizontal, das 4 direções que formam o quadrado. Por vezes a cruz torna-se sobretudo vertical. Insiste-se na transcendência e se esquece a dimensão horizontal. Se insiste no amor de Deus, mas se esquece o amor dos seres humanos. Essa forma se parece com a cruz dos jansenistas. Hoje em dia, em alguns meios, se insiste muito sobre a horizontal e algumas vezes se esquece a dimensão vertical, que é a dimensão contemplativa, o sentimento da transcendência. Nesse caso também a cruz fica danificada. Trata-se, portanto, de sentir essa dupla atração e de integrar as duas dimensões, a presença imanente do ser, a presença de Deus no universo, na matéria, no corpo humano, mas também o sentido da transcendência, o sentido do invisível, o sentido dessa presença que nunca poderemos possuir. Se pudessem compreender a atração de amor do peso pela luz, é aquilo que chamamos de eros, o desejo do belo, do verdadeiro, do bem. Se pudesseis pressentir a atração de luz, se pudesseis pressentir a atração de amor da luz pelo peso, é aquilo a que chamamos ágape. Trata-se de manter os dois unidos. Isso significa manter o esforço e a graça em conjunto. Há a nossa parte, a nossa orientação, a nossa escolha, e há também a graça que nos acompanha. Os antigos dizem que um pássaro, para voar, precisa de 2 asas, e o homem, para escutar o seu anjo, para encontrar o seu anjo interior, também precisa dessas 2 asas, a asa do esforço e a asa da graça. Essa realidade é colocada em relevo no livro Diálogo com os Anjos. Dou-te metade da resposta, omito a outra metade. Cabe a nós encontrar a outra metade. O anjo não mastiga o nosso alimento, mas nos abre o apetite. Gita Malas dizia que o anjo não nos sacia, ele excita a nossa vontade de comer. Ele alimenta o nosso desejo e, desse modo, percebemos que o anjo é um grande pedagogo. Às vezes, com nossos filhos, o que queremos é lhes dar tudo. Lhes damos um alimento que eles não querem. Por isso, muitas vezes, acabam por rejeitá-lo. Isso é verdadeiro, sobretudo em matéria de religião. Muitas vezes respondemos a questões que nem sequer foram levantadas. Seria preferível estimular as suas perguntas, acompanhá-las e seguir juntos em direção à fonte que responde às nossas questões. Gita Malas dirá que aquilo que o anjo quer, acima de tudo, é a nossa transformação contínua. Mas essa transformação é uma obra nossa, uma obra que pode ser inspirada pela graça. No entanto, a graça não faz as coisas por nós, ela respeita a nossa liberdade. Quando olhamos para uma rosa, alguns poderão dizer: como Deus faz rosas tão belas. Outros poderão dizer: não é Deus quem faz as rosas, é a roseira. Talvez sejam os dois. A roseira sem a chuva, sem o sol e sem a vida, não poderia produzir rosas, mas o sol e a chuva e o dom da vida passam através da roseira. Através dessas palavras, percebemos que não é possível opor a psicologia à espiritualidade. A psicologia serve para limpar o nosso terreno, para adubar a nossa roseira. Como diz o Evangelho, é preciso tirar as pedras e regar a roseira. E esse é o nosso trabalho. Mas a seiva, o movimento próprio da vida, esse nos é dado. A graça do despertar não depende de nós.
Podemos criar as melhores disposições, mas a graça não depende apenas do nosso trabalho. Não é içando as velas que fazemos com que o vento se levante, mas, se tivermos as velas içadas, teremos que remar menos, pois o vento pode soprar, e se as velas não estiverem içadas, continuaremos a remar indefinidamente. Devemos manter os dois reunidos, içar as velas, o que quer dizer orientar o nosso coração e o nosso espírito na direção da luz. Quando a luz quiser, ela poderá se manifestar. Portanto, dou-te metade da resposta e omito a outra metade. O anjo é a nossa metade de luz, mas nós temos a nossa metade a cumprir e a realizar, e o homem inteiro são os dois em conjunto. Não seremos nunca plenamente humanos enquanto não integrarmos em nós o anjo. O homem sem o seu anjo não é ainda um ser humano. Na filosofia de Platão se fala muitas vezes do homem que perdeu suas asas. A questão é reencontrá-las. Nós não precisamos apenas ser ajudados, nós temos também necessidade de ser alados, de reencontrar essa dimensão espiritual. A nossa tarefa é essa compreensão espiritual de tudo o que nos acontece, essa compreensão espiritual das provas que temos que atravessar. Poderíamos recordar que nesse caminho, a dimensão do obstáculo não é um castigo, mas uma prova de confiança. A vida tem confiança em nós. Através desse obstáculo, nós podemos crescer. Não há desvios, por mais tortuosos que sejam, que não possam ser caminho.